Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser visto através das redes sociais. Ser empreendedor no Brasil é um desafio. É preciso enfrentar a alta carga tributária, as burocracias e a concorrência com as importações devido à abertura do mercado nacional. Em 1961, a família Coelho Diniz resolveu apostar no varejo, fundando uma mercearia no centro de Governador Valadares. Em 1992, inauguraram o primeiro supermercado. Hoje já são 15 lojas distribuídas em Caratinga, Coronel Fabriciano, Valadares, Ipatinga, Manhuaçu e Teófilo Otoni. O grupo é responsável por cerca de 3.500 empregos diretos. Está se expandindo. Caratinga, por exemplo, deve ganhar uma segunda unidade até 2020. Além disso, a história dos empresários também é escrita por ações sociais na comunidade. Do empreendedorismo para a política brasileira. Nosso convidado de hoje é um dos sócios administradores da rede de supermercados Coelho Diniz. Começou a trabalhar no varejo aos 14 anos. Atualmente é também conselheiro-diretor da Associação Mineira de Supermercados, a AMIS, e presidente do Sindicato do Comércio de Governador Valadares. Além disso, é pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Você vai saber quem está no Começo de Conversa de hoje, logo depois do intervalo. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa pela UNEC TV, Supercanal TV e TV Sistec. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Meu nome é Silvinha, eu acompanho desde o início do programa Começo de Conversa. Este programa é de relevância para a nossa região e aborda assuntos atuais. Deixo aqui um abraço para toda a equipe e, em especial, um abraço para o professor Eugênio. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço a Silvia Moreira, ela que é administradora do DECOM, do Centro Universitário de Caratinga. Você também pode participar aqui do Começo de Conversa. Envie o seu recado, a sua sugestão, ou grave seu vídeo através do WhatsApp 033 98899 2831. Eu vou repetir o número, 033 98899 2831. Estamos em ano eleitoral e o nosso programa, como espaço de informação, não pode ficar de fora desse assunto. Alguns pré-candidatos estão passando por aqui e hoje estamos recebendo um deles que pretende concorrer a uma vaga no Congresso como deputado federal pelo MDB. Vou conversar agora com o empresário Hercílio Araújo Diniz Filho, da rede de supermercados Coelho Diniz. Hercílio, seja muito bem-vindo aqui ao Começo de Conversa. Obrigado. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer meu, a satisfação enorme, tá? Uma curiosidade, Coelho Diniz. Diniz é do seu pai? Exato. Coelho da minha mãe. Da mamãe. Isso. E é uma marca muito forte, Coelho Diniz, né? Dá para você contar rapidamente para nós a história de sucesso da rede Coelho Diniz? O Coelho Diniz iniciou em junho de 92. Estamos completando agora 26 anos. Iniciamos as nossas atividades no Governador Valadares, sucedendo a mercearia Governador. E de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho de crescimento consolidado, constante, de maneira contínua, mas com muita base, com muito pé no chão. E a história da empresa é uma história que tem tido um sucesso, um grande sucesso. Tem uma mercearia em Valadares, é isso? Isso. E seu pai era o dono da mercearia? Meu pai, o tio e o avô. Muito bem. Então a história que já vem desde o tempo do avô. Já vem desde o tempo do meu avô. E a mercearia tinha esse nome, Coelho Diniz, não? Não, na realidade nós começamos com o Armazém Diniz. Existe até hoje. O Armazém Diniz é que foi fundado em 1961. Muito bem. Até hoje existe lá, meu pai está à frente do armazém, no mesmo endereço. Hoje tem outra filial no Distrito Industrial, mas o armazém continua em atividade, em plena operação. Bacana. Vigoroso, saudável. A primeira loja Coelho Diniz foi em Valadares, com certeza. Em Valadares, 92. Você é valadarense? Valadarense de nascimento, moro em Valadares. Torce pro Democrata, não? Bastante. Bastante? Bastante. E a segunda loja saiu de Valadares para onde? A segunda loja também foi em Valadares. Valadares. Em 94. Em 97 nós fizemos uma loja maior em Valadares.
E a primeira loja fora nossa foi em 2008, em Manhuaçu e Caratinga, quase que simultâneo. Muito bem. Diferença de 60 dias uma para outra. Ipatinga e Teoflotone? Já vieram agora em 2012. 2012. Que foram inaugurados no mesmo dia, inclusive. Ipatinga e Coronel Fabriciano. Ser empreendedor, empresário no Brasil é difícil, não? É um grande desafio. Desafio. É uma atividade que desafiadora, mas também é muito reconfortante. A gente tem, né, poderia ser mais fácil, poderia ser menos burocrático, poderia ser com uma tranquilidade maior. Mas infelizmente o cenário é esse, então o que a gente tem que fazer é desdobrar, é trabalhar mais, levantar mais cedo, deitar mais tarde e um empenho muito maior, mas dá para trabalhar, dá para empreender, dá para acontecer. Você tem como sócio um irmão? Vocês são quantos irmãos? Nós somos 9 irmãos. Na empresa irmãos. nós somos 6, os 6 irmãos homens. Meu pai e 6 irmãos. Todos nós trabalhando na empresa de maneira igualitária, todos temos responsabilidade também de maneira igualitária, responsabilidades e compromissos. Todo mundo trabalha na... Todos. E é uma curiosidade agora, porque a mulherada está assistindo isso aqui, você vai ter que explicar por que as meninas ficaram de fora. Você falou, nós somos 6, os 6 homens. As 3 meninas ficaram fora da... Elas foram mais inteligentes, elas estudaram. É doutora. Elas são normais, né? São, bem isso. Não é muito fácil mesmo, não. Mas a gente percebe que o Coelho Diniz ele vai meio que na contramão da política econômica nossa. Quer dizer, é uma política econômica quase que para fechar a porta. E a gente vê que a rede está se expandindo. Como é essa história de sucesso? Como que você explica isso? A sobrevivência empresarial no Brasil, realmente, ela é curta, né? A vida empresarial, a via de regra, ela é curta. Mas é possível você ter uma vida longa, é possível você ter uma vida saudável. Agora, fundamental em cima disso, como eu já disse ainda há pouco, fundamentalmente, dedicação, seriedade, responsabilidade. E a pessoa tem que, né, um planejamento estratégico, um planejamento de expansão, a contenção de despesa, a questão o caso nosso, particularmente do supermercado Coelho Diniz, nós sempre preferimos ter um movimento maior e sacrificar as margens da gente. Então a gente trabalha muito a questão da precificação, a precificação justa, uma margem menor de rentabilidade, mas em escala. Muito bem. Ganha na economia de escala, então. Exatamente. Mas por isso você consegue fazer aquelas promoções com preço bem a característica da empresa, nossa, isso aí é a venda de vender. Isso não interfere na qualidade da prestação do serviço, não? O desafio é esse. É conseguir conciliar isso aí, trabalhar uma loja com custo baixo e com atendimento bom, com uma loja de boa qualidade, loja com equipamentos de refrigerações, equipamentos de última geração, loja climatizada, localização privilegiada. Acessibilidade, então assim, falar com você que é fácil não é não. Tanto é que esse desafio ele é permanente, esses estudos eles se dão continuamente, dia a dia após dia, está inovando, está corrigindo e é possível colher os resultados. Nós temos colhido bons frutos. Bacana. 3.500 empregos diretos, é isso? Exatamente. Hoje conta com 3.500 empregos diretos, sendo que existe uma previsão no setor que para cada emprego direto se criam 3 empregos indiretos. Com certeza. Nós estamos falando em quase 10 mil pessoas dependendo da rede. E gerenciar um contingente desse? Olha, a primeira coisa tem que acreditar muito, ter muita fé, muita responsabilidade, senso de justiça, coerência, porque senão você vai perdendo a credibilidade, e quando se perde a credibilidade, se perde tudo. Tem um departamento pessoal, com certeza. Tem bastante um RH bem atuante no Coelho Diniz. E você tem setores em cidades diferentes, quer dizer, trabalha em cidades diferentes. Consegue organizar a coordenação desse RH? Ou você tem um RH em cada cidade? Não, consegue, ele é centralizado em Valadares e tem a localização. Em cada cidade a gente costuma ter um mapeamento. O pessoal passa por treinamento e vai para treinamento em Valadares, são treinados nas cidades? Tem o treinamento na cidade, mas o treinamento maior é feito em Valadares. E, recentemente, a gente tem feito um trabalho muito forte em cima disso, da qualificação, da valorização do quadro de funcionários, para poder a gente melhorar esse atendimento, a gente ter uma qualidade de serviço melhor. E tem essa previsão mesmo de instalar mais uma loja do Coelho Diniz em Caratinga? Com certeza tem, sim. O projeto já está bastante adiantado, já está em fase já de negociação já da obra. E não para te contrariar, mas nós vamos trabalhar para inaugurar essa loja em 2019. É mesmo? É muito provável que a gente consiga inaugurar no segundo semestre de 2019. Não vai me contrariar, não vai me deixar feliz. Nós estamos precisando de mais geração de emprego em Caratinga, né? Quantos empregos diretos você gera aqui? Hoje são 210 empregos diretos nessa loja. Essa segunda unidade tem uma previsão
para 350 funcionários. É mesmo? Exato. Bacana. Já tá, pensa em localização, não? Já está definido. É? Vai ser onde era Petisco e Mara. Bacana, uma localização bem central. Vai dar Ali perto da Praça da Estação. Exato. Bacana. E alimento e remédio. O pessoal fala o seguinte, quando tudo dá errado, você pode trabalhar com alimento e com remédio que dá certo. Não é bem assim não, né? Tem que ter empreendedorismo e tem que ter planejamento em cima disso. De fato, o alimento, o remédio tem a demanda é garantida. E tem um privilégio, a gente costuma falar que o privilégio que o segmento de alimento tem, principalmente, é na questão que a gente tem vivido muitas crises, né, na história do país. Agora mesmo nós estamos numa crise bastante aguda. E o segmento nosso, de fato, ele é o último que adentra, que a crise chega. E é o primeiro que se recupera. E a gente tem feito alguma crise, nós temos enfrentado uma crise. Tem uma oportunidade de negócio aí, né? Tem oportunidade de saber enxergar isso aí. Com criatividade, você consegue crescer, inclusive na crise. Você, desculpa perguntar, está com quantos anos? 54 anos. 54 anos. 54 anos, um homem de sucesso, que não depende de política para sobreviver, nem para os seus negócios. E eu quero saber o seguinte, o que traz um senhor jovem de 54 anos, um dos donos de uma grande rede de supermercados, para a política? E você vai responder isso para mim logo após o intervalo, tá bom? Okay. Você não sai daí, a conversa está muito boa. Além de empreendedor, nosso convidado de hoje pretende ingressar também na carreira política a partir das próximas eleições. No próximo bloco vamos falar mais desse assunto com Hercílio Diniz. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Esse é o segundo bloco e nós estamos conversando com o empresário Hercílio Diniz. A rede de supermercados Coelho Diniz é uma das maiores de Minas Gerais e continua a se expandir. Em breve, novas unidades serão inauguradas em Caratinga, Governador Valadares, Ipatinga e Manhuaçu. Juntas devem gerar cerca de 1.500 empregos. Hercílio, nós estávamos falando, terminei o primeiro bloco deixando essa pergunta no ar aí, eu queria que você respondesse para nós. Quer dizer, o que te tira da zona de conforto? Qual é a zona de conforto? 54 anos, sucesso, dono de uma grande rede de supermercados, te trazer para a política. Você tocou num ponto que é verdade, né? Zona de conforto. E seria muito mais confortável para mim eu manter minha atividade atual de empresário, minha família já, de certa forma, criada, os filhos já criados, tenho 4 netos, são 3 filhos, 4 netos, e eu estou com estabilidade profissional bem confortável. E, então, assim, historicamente, nós nunca mexemos com política. Ninguém na minha família, ninguém na nossa empresa nunca mexeu com política. E até perguntar isso, seu pai, nada, ninguém nunca foi candidato a nada, ou foi prefeito, ou foi vereador, nada disso? Nunca filiação partidária, nunca me envolvemos em vida partidária, em vida política. A gente sempre é provocado nos bastidores. Há bons anos a gente sempre é provocado em algumas situações e nunca passou pela cabeça da gente essa possibilidade. Sendo que há 2 anos atrás, lá em Valadares, num grupo de empresários com alguns políticos, nós fizemos um grupo para poder tentar fazer uma leitura da política local nossa. Já estávamos uma insatisfação muito grande com a classe política. E naquela ocasião, nós apoiamos o prefeito eleito, André Melo, que foi eleito na ocasião com 83% dos votos, 107 mil votos ele teve naquela eleição, vem fazendo uma gestão elogiável, com bastante empenho, com muito profissionalismo, muita retidão. A gente entende que os recursos são poucos, mas estão sendo muito bem aplicados. Então, tem conseguido fazer boas obras em Valadares. E nessa situação, nós também, desse projeto, fazia parte de uma continuidade. Nós teríamos um candidato a deputado estadual e deputado federal, que nunca se direcionou para um nome especificamente, não. E o ano passado, na hora de começar esse debate, continuamos o debate, nós fomos escolher um nome. Depois de trabalhar 2 ou 3 nomes que, ou por um motivo ou por outro, não foram possível aceitar o desafio, chegou-se ao meu nome. De uma maneira até surpreendente para mim, porque eu não cogitava isso. E nessa colocação que foi feita, os apelos que foram feitos, a gente ficou meio que tocado com a situação. Depois de negociar isso junto à minha família, junto à minha empresa, junto aos meus irmãos, e entendendo que
nós estamos passando uma crise muito grande na situação política e que o país não melhora, a não ser pela política, não tem como, não existe golpe, não existe nada que vai resolver a situação, tem que ser politicamente mesmo. E depois de esse entendimento, dessa permissão da minha família, dos meus irmãos, eu resolvi aceitar o desafio de deixar meu nome à disposição como pré-candidato. Então nós estamos sendo uma pré-candidatura, está sendo construída essa possibilidade, a gente tem entendido, assim, tem mantido relacionamentos com, a gente sabe que Valadares não é suficiente para poder eleger, sair de lá eleito, lá vai dar uma base muito grande, uma arrancada muito forte, mas nós precisamos de ter votos em outras, na nossa região, porque também não vou ser um deputado de Valadares, a minha pretensão é, em casos, realizando essa candidatura, eu sou um candidato da região. Eu já conheço um pouco da realidade de Caratinga, estou me inteirando mais, estou tentando me inserir mais com a comunidade, com a sociedade de um modo geral, para poder a gente tentar solucionar alguma coisa, contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Tá, eu acho interessante, até você está falando sobre, não vai ser um deputado de Valadares, porque uma grande questão que se discute, e Caratinga também se discute isso, é o tal do paraquedista, o deputado paraquedista. Mas você tem um diferencial nisso, eu gostaria de chamar a atenção para isso, né? Porque você não está chegando em Caratinga aqui sem ter nada aqui, não. Você tem negócio em Caratinga. Nós estamos aqui há uma década. Você tem um supermercado grande aqui, vai instalar mais negócio em Caratinga. Já temos raiz aqui já. Então, o Hercílio pode muito bem ser o deputado de Caratinga também, né? O deputado de Ipatinga, de Valadares, porque tem negócio nas cidades, né, de Manhuaçu. Isso é interessante. Agora, e quando eu falo de sair das zonas de conforto, porque você vai virar vitrine, né? Você sabe disso. Você falou uma coisa interessante, que negociou com a família, negociou com a empresa, isso tem que ser negociado mesmo. Sua família aceitou ou está te apoiando? Está apoiando. Está apoiando? Está apoiando. Primeiro, aceitação. A partir do momento que aceitou, aí o apoio tem sido incondicional. Tá. E medo de pedra na vitrine, não tem não? Olha, infelizmente acontece, quase sempre sem fundamento, é que eu tenho visto até agora, sem nenhum tipo de base. A crítica, né, com o sentido de contribuir, com o sentido de mostrar alguma falha, ela é muito bem-vinda. O que não pode é se, né, criar inverdades, né? Isso é muito tranquilo, eu lido muito bem com a crítica, eu sou uma pessoa de consenso, uma pessoa de saber ouvir, de saber rever posicionamentos se necessários, entendeu? Como desde que eu tenha te convencido que eu sei que eu não sou o senhor da razão, não sou o pai da verdade. Então, assim, o meu posicionamento está sendo de agrupar, de agregar, conversar com diferentes siglas, com diferentes partidos, independentemente de ideologia ou não, que o que for certo com A é certo com B e com C. O que for errado com A também é errado com B e com C. Sim. Então é só ter uma coerência em cima disso e um trabalho muito transparente. Se tiver um posicionamento bem administrativo, né, ou com os princípios da administração, na política funciona bem, né? Tem que ter muita clareza. Tem que ter muita clareza, funcionar bem, mostrar o resultado. Você falou aí, você se filiou no MDB. Isso. Sempre foi. Por que a escolha do MDB? A escolha partidária foi uma escolha assim, complexa, foi uma escolha que teve que ter muito entendimento, muita conversa com todo o grupo. E a questão de ter filiado ao MDB, porque é um grande partido, é um partido que eu entendi, e conjuntamente com esse grupo, é um partido que me permite conversar com diferentes atores políticos. É um partido que tem mais tolerância, mais flexibilidade. Então, assim, você consegue conversar mais à direita, você conversar mais à esquerda, o ponto de vista pessoal da gente é respeitado dentro do partido, então fundamentalmente foi principalmente a questão do respeito ao ponto pessoal da gente. Eventualmente, se tiver alguma divergência partidária, a gente tem a liberdade de prevalecer a ideologia da gente, o pensamento da gente, manifestar com clareza, não precisa eu estar me rotulando, não precisa eu estar ficar me escondendo. Eu posso ser mais Hercílio, eu posso ser mais... E tem também, então, quando a gente fala por que o MDB, quando você fala MDB, você fala PT, PSDB, PDT, sei lá, tem 300 P's, quer dizer, quando você olha a questão da corrupção a nível nacional, quer dizer, não escapou, foi ninguém, quer dizer, se você não escolher um partido desse, você não vai ter partido também para concorrer, porque não tem nenhum partido isento disso, quer dizer, o partido não, com os membros que compõem o partido, né? Infelizmente você está chegando como candidato a deputado, que é uma figura muito mal vista pelo país inteiro. Quer dizer, o Brasil não está querendo, o eleitor, ele desacreditou, né, do político. E aí fala do deputado, é do senador, é do presidente, é do prefeito, é do vereador. É uma questão que precisa resgatar mesmo e precisa resgatar com pessoas que tenham credibilidade. Partido nenhum está imune aos maus políticos. Não. Né? O que tem que acontecer é o seguinte, cada um tem que responder pelos seus atos. Então, se errou,
se é de partido A, B ou C, tem que ser punido, a responsabilidade tem que ser também pessoal. E o partido também tem que, né, dentro do possível, tentar ter um ordenamento para não permitir que os nossos políticos permaneçam dentro da sigla. Então, o Hercílio cidadão e empresário, ele é mais à esquerda, mais à direita, mais centro-esquerda? Qual que é o seu pensamento? Eu me identifico. Bom, tem gente que me identifica como, vamos dizer assim, de esquerda. Eu me considero mais como centro, entendeu? Como uma questão de direita e de esquerda, esse rótulo, assim, ele não me persegue, não. Porque eu entendo que o capitalismo, ele é a melhor solução para a democracia. É o que permite o crescimento, é o que permite o desenvolvimento. Também entendo que tem que haver política social. A política social boa é aquela política social que resgata, que tira de um determinado, né? Você cria-se um plano social para acolher, para dar condições da pessoa. Então, a boa política social é aquela que retira. É aquela que fica mantendo o sujeito lá no lugar, no status quo, né? Essa questão de rótulo, assim, eu fico muito tranquilo quanto a isso. A gente tem muito um princípio, muito uma visão de melhoria. Eu sei que em algum momento você tem que subsidiar, tem que dar condição da pessoa ter a caminhada dela. Mas o capitalismo, ele é o melhor dos remédios, é o melhor das soluções. Você falou em política social, e aí, assim, a sua família tem também um histórico em trabalhos sociais interessantes, né? Eu queria falar sobre isso logo depois do intervalo, o tempo está correndo rápido. Você não sai daí, a conversa é muito interessante. Nós estamos conversando aqui com o Hercílio Diniz Filho, ele que é pré-candidato a deputado federal. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar a entrevista sensacional com o pré-candidato a deputado federal, Hercílio Coelho Diniz. Nós estávamos falando, o Hercílio, sobre o trabalho social, né? Você falou da importância da política social. Sua família tem um histórico de trabalho social importante, né? Pode falar rapidinho para nós sobre isso? Temos, sim. Toda a vida a gente tem inserido no trabalho social, só que é sempre com aquela doutrina, né? De você dar com uma mão, a outra não precisa de ver, né? Então, assim, um trabalho silencioso, mas é um trabalho muito efetivo, muito constante, permanente. Não é de agora, é um trabalho que desde sempre foi assim, sabe? Com essa proposta de me tornar, me dispor a estar participando da vida pública, de certa forma isso vem tomando alguma publicidade, vem tomando alguma visibilidade que não era o interesse da gente, não é a prioridade da gente, não é o objetivo, nunca foi esse, sabe? Mas, de fato, toda vez nós tínhamos um engajamento social muito forte, muito grande. Muito bem. Como deputado federal, se eleito, como que você acha que você pode ajudar essa região nossa aqui? Valadares, Ipatinga, Mauaçu, Caratinga? Olha, a primeira coisa, a meu ver, é a geração de emprego. A gente percebe que os filhos da gente não conseguem permanecer na nossa região porque falta emprego. Emprego de qualidade, emprego que gera renda, emprego que gera estabilidade. Então, assim, nós precisamos de geração de emprego, é o primeiro ponto, é o principal ponto. Eu queria aproveitar e saber sobre alguns entendimentos seus, o que você pensa sobre alguns assuntos. Por exemplo, sobre essa questão de intervenção militar. Então, assim, tem uma turma que defende. Eu acho que militar, a última coisa que ele está querendo é pegar esse abacaxi, né? Mas você defende intervenção militar? Eu tenho certeza disso. Eu acho que a intervenção militar foi um rótulo que se arrumou para tentar tirar atenção. O governo federal, na maneira de querer ter uma visibilidade, achando que era um fato positivo para ele, criou uma invenção. O que precisa de recursos na segurança pública, precisa de recursos, de atividade, de seriedade, é de desarmar o desgoverno que está tendo. Precisa de governabilidade. A reforma da Previdência, qual que é o seu posicionamento sobre isso? A reforma da Previdência, eu entendo que ela é necessária, tem que ser feita. Agora, o desafio é o seguinte, a reforma da Previdência tem que ser feita nos andares de cima, né? Não é cá no rodapé, não, né? Então, assim, eu acho que a dose, o remédio certo, o remédio tem que ser a dose certa na quantidade certa. Ela tem que ser enfrentada, ela tem que ser feita. Mas com muita responsabilidade, com muita cautela, para não prejudicar o andar de baixo, a camada social menos favorecida. O assalariado, né? Exatamente. Porque as aposentadorias poupuras lá dos ministros, dos presidentes, dos senadores, elas estão intocáveis, né? As aposentadorias com 20 anos de serviço, 25 anos de serviço, com esses
valores astronômicos que tem que ser trabalhado primeiro. Eu tenho certeza que se enfrentar esse problema não vai precisar de mexer com o menos favorecido, não. Muito bem. Recentemente nós passamos pela greve dos caminhoneiros, né? A rede de supermercados que eu disse, de que forma foi afetada por isso? Houve sim, foi afetada de uma forma muito forte, muito drástica. A população em si que foi a grande prejudicada. É um movimento correto, um movimento necessário, só que, vamos usar a mesma analogia, né? Eu acho que errou a dose, eu acho que foi maior do que o necessário, e o que foi prometido também é coisa que eu entendo que não vai ter como se cumprir, principalmente no que diz respeito ao tabelamento de frete. Nós estamos a nível de iniciativa, tem que se prevalecer, não há necessidade de se tabelar nada. A questão é o seguinte, o desequilíbrio de oferta e procura. A economia melhorando, nós estamos com o caminhão parado, nós estamos com um excesso de caminhão, nós estamos com pouca carga, com pouco transporte. Nós temos que fazer por economia, posicionar a economia, que aí nós vamos ter os valores justos, vamos ter movimento e a roda vai rodar dentro da normalidade. Tá, e essa questão desse, vamos chamar de rovidariarismo, né? Essa escolha do Brasil, quer dizer, por sistema de rodovia, quer dizer, nosso transporte é rodoviário. É um erro histórico. Jamais. O transporte ferroviário é muito mais eficiente, é muito mais seguro. E além de nós termos priorizado o transporte rodoviário, ainda faltou a infraestrutura necessária. Nós pegamos essas nossas rodovias, rodovia da morte. Até quando isso? Então, quer dizer, nós fizemos uma opção pelo transporte rodoviário e também não temos a infraestrutura necessária, a malha rodoviária é necessária. Educação. Você acredita que a educação é a saída do país? É a principal. É com a educação que nós vamos construir um país melhor, vamos construir uma geração melhor. A educação é primordial. Agora, eleitor educado não é um perigo para os políticos? Pois é. Aí fica aquela grande interrogação. Qual qual segmento da política que interessa uma juventude, um povo, né, esclarecido, educado, um povo conscientizado? O eleitor conscientizado, ele escolhe melhor, né? Com certeza. A reforma do país passa pela educação. O que você considera como diferencial na sua pré-candidatura? Olha, o que eu posso falar na minha pré-candidatura é o seguinte, que eu não vou nem falar que é uma promessa, né? A gente tem uma história, né? A gente tem uma coerência de vida, tem uma história, e a gente está oferecendo isso que eu tenho na minha vida pessoal, na minha vida empresarial, eu estou me dispondo também a ser assim na minha vida política. Ciro, como é que você pretende conciliar aí a vida de político com a de empresário? Olha, esse aí eu vou te falar, eu cheguei numa conclusão. Não tem como conciliar. Para ser político, eu vou ter que abdicar de ser empresário, sabe? Vai ser um desafio muito grande eu conciliar política com família, que é um desafio que é da família, a gente não pode abrir mão, sabe? Então, assim, agora a questão empresarial, que eu estou te falando que a questão política passa a ser quase como um sacerdócio. Para exercer a política, eu tenho que abdicar de ser empresário. Você vai conflitante. Está abrindo mão mesmo de algumas coisas que você gosta, né? Que é a principal coisa da minha... Até então, né, desde quando eu me entendo por gente, vamos dizer assim, eu sou empresário, vamos dizer assim, né? Eu venho trabalhando na vida empresarial desde sempre. E para ser político tem que abrir mão disso, porque empresário não pode ser político. Ou o político também não pode ser empresário. Você, deputado, você vai conseguir ficar em Brasília? Tem que ser. É lá que as coisas acontecem, é lá que se decide, é lá que você vai trabalhar, é lá que você vai conseguir, porque tem que plantar lá para poder colher aqui. É lá que a legislação acontece, né? Tem que... Nós estamos terminando a nossa entrevista e eu queria que você fizesse suas considerações finais. Você vai ter alguns minutos, uns 2 minutos no máximo, para você vai se dirigir para essa câmera aqui e deixar seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, da TV Sistec, da Supercanal TV, das redes sociais. Deixa aí, como pré-candidato, seu recado aí para a turma. Muito bem. Primeiramente, agradecer a você, a sua equipe, pela oportunidade de estar, né, me dirigindo ao povo de Caratinga, a cidade de Caratinga em especial, né, e região, que nessa apresentação da minha possibilidade, né, pré-candidatura, da possibilidade de também candidatar a um cargo federal, eu tenho, primeiramente, de falar que nós já estamos em Caratinga há mais de uma década, já temos uma vida empresarial consolidada aqui, estamos numa fase de expansão aqui em Caratinga também, e que essa candidatura minha, essa pré-candidatura minha, ela está sendo feita de uma maneira
bastante responsável, com bastante consciência. Eu estou sabendo do ônus que eu estou tendo, o ônus, né, no campo empresarial, no campo, eventualmente até mesmo no campo econômico, mas é uma opção que eu estou fazendo assim com um conforto muito grande. A partir do momento que houve a permissão, o consentimento e o apoiamento, né, da minha família, da minha esposa, dos filhos, dos meus irmãos, então, assim, de certa forma, eu estou indo com uma situação bem confortável para poder enfrentar isso aí. Não sou de fazer muita promessa, não sou de fazer de falar muito, vamos dizer assim. O que eu tenho feito muito assim, sempre na minha vida, fui me dedicado àquilo que eu faço. Então, na vida política também, a minha dedicação vai ser exclusiva, vai ser permanente. Com certeza, nós acreditamos que podemos fazer mais do que o que é feito hoje, com bastante seriedade, com bastante transparência. A questão da ética, ela sempre esteve presente no meu relacionamento, né, familiar, no meu relacionamento empresarial e também estará presente no meu relacionamento político. Quero deixar aqui um lançamento dessa minha pré-candidatura, um pedido de apoio e me colocar à disposição de trabalhar por toda a nossa região. Ercílio, muito obrigado. Um prazer muito grande recebê-lo aqui no Começo de Conversa. Nossa bancada está sempre à disposição aqui para um bom papo, ok? O Começo de Conversa vai ficando por aqui. Obrigado ao Ercílio Coelho Diniz pela presença e participação. Um abraço a você, uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.